Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Agora no nosso quadro Resenha no Nordeste. Galera, Resenha no Nordeste para falar exclusivamente do time do Bahia. Para falar do time do Bahia. Bom, o assunto do Bahia é Bahia em queda livre. O Bahia, nas últimas 5 rodadas, fez a segunda pior campanha entre os 20 times da Série A. A campanha do Bahia nos últimos 5 jogos só não é pior do que a da Chapecoense. A campanha do Bahia nos últimos 5 jogos é para cair para a Série B. E aí? Cada um diz uma coisa, cada um puxa para um lado, é culpa do Belitani, é culpa do Dado, é culpa do elenco. Toda hora tentam amenizar alguma coisa, justificar as derrotas. Mas o Bahia está em queda livre. E o canal Resenha com Magalhães vem diante de algumas coisas que leu, escutou, visualizou, até aprendeu através da live aqui que o canal Resenha com Magalhães fez com o Marinho Júnior. Para quem não assistiu a live, assiste, é legal. O Marinho Júnior explicou algumas coisas interessantes que eu, particularmente aqui do Sudeste, não sabia em relação ao Bahia. Então eu já agradeço de cara de novo ao Marinho Júnior. Espero contar com ele numa outra live aqui, que para mim aprender um pouquinho mais sobre o Bahia. Matheus Loyola lá do canal 2x1 e o meu parceiro Celestial Miranda, tivemos um bate-papo legal, curto, né? Porque o Matheus tinha outros compromissos, o Marinho também cheio de compromisso com o canal dele, mas teve a presença aqui e foi esclarecedora para mim em alguns aspectos. Então é sobre esse assunto do Bahia que a gente vai falar. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, meu amigo torcedor nordestino e torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp 022 9922 54 que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. O grupo do WhatsApp é para falar de futebol, não é para falar de política, não é para falar de religião e não é para ofender ninguém no grupo, tá? Se você gosta do canal e quer ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estivermos fazendo as nossas lives. E você também pode ajudar o canal se tornando um membro do canal. Ao se tornar membro do canal, você vai estar concorrendo sempre aí a participar das lives aqui no canal Resenha com Magalhães. Então, lá tem ouro, prata e bronze. Cada um tem um peso. Na hora do sorteio, a gente vai colocar 3 fichas com o seu nome se você for ouro, 2 fichas se você for prata e 1 ficha se você for bronze. Então a possibilidade de você ser sorteado para participar da live aqui, se você for ouro, é maior. Mas isso não quer dizer que se você for bronze, também não vai ser sorteado. É óbvio que vai, porque só vai ter um pouco menos. Mas se todo mundo for bronze, fica igual para todo mundo. Beleza? Mas se você quiser participar aqui da live do canal Resenha com Magalhães, se torne membro. Então vamos lá, galera. Amigos, torcedores do Bahia. A campanha do Bahia nos últimos 5 jogos é queda livre. Essa é a realidade. Qual é a realidade do Bahia hoje? Torcedor do Bahia, a realidade do Bahia não é Libertadores. A realidade do Bahia é o Z4. O América Mineiro tem 14 pontos. O Bahia tem 18. São 4 pontos de diferença.
O Sport, que é a torcida do Bahia, eu vejo vira e mexe em debates, canais que cobrem o Bahia, falando em debate. Ah, o Sport melhorou, mas vai brigar para não cair, vai brigar para não cair, vai brigar para não cair. O Sport está a 3 pontos do Bahia só. Quem será que está vivendo a realidade? É o Sport ou o Bahia? O Sport está dentro da realidade dele. Mas será que o Bahia está vivendo a realidade dele? Bom, para mim a realidade do Bahia era brigar pela Libertadores. Mas já estou começando a ficar em dúvida se realmente é essa a realidade do Bahia. Eu sei que tem muitas coisas que têm influência, a falta de torcida, mas eu vejo puxando para um lado a torcida, eu falei isso na live, falo sempre. Tem parte da torcida que acha que a culpa é do Belitani, porque ele contratou errado. O próprio Marinho Júnior aqui, tá na live, o Marinho Júnior disse, pô, o Bahia contratou 15 jogadores. 3 estão jogando. Tirando o Tassiano, que foi embora, né? Legal. Eu perguntei ao Marinho Júnior, pô, cara, e quem é que faz essas contratações? Quem é que tem análise? Não, lá dentro do Bahia tem uma equipe, tem um setor que faz essas análises, pá, coisa e tal. Eu até perguntei a ele em tom de brincadeira, mas tem alguém lá nesse departamento que avalia os jogadores? Tem alguém trabalhando ou tá a porta fechada? Ou só tem um paletó em cima da cadeira? Mas contrataram os jogadores. Alguns jogadores que o Bahia contratou, eu mesmo aqui no canal disse, tiro no pé. 2 que eu falei, Oscar Ruiz, eu disse, acho que você tira no pé, hein? Sei não. Dei uma olhada nos vídeos dele, eu falei, Galdesani, eu falei a mesma coisa. Porra, sério? Mas, não, mas isso, mas aquilo outro. Outros que eu queimei a língua. O Jonas, o volante, eu queimei a língua. Jogou aqui no Flamengo, fez um bom trabalho, acabou sendo vendido, prestado. Eu achei que ele ia render mais, mas queimei a língua. Mas eu também falei pro Matheus Loyola, falei, será que esses jogadores que contrataram, esse monte de jogador que foi contratado, e apenas 3 rendeu, o restante não, será que a culpa é única e exclusivamente deles? Estranho, ninguém funcionou, apenas 3, Luiz Otávio mais ou menos, tem mais que rendeu ali, né, agora eu nem sei, né, agora ele falou lá, mas 3, só. Será que a culpa é mesmo dessas contratações? Será? Eu acompanho muitos canais que falam do Bahia. Vou dar um exemplo. Ontem, depois que acabou a live, eu fui dar uma olhada nos outros canais, onde o Puco estava, o Marinho Júnior estava fazendo lá com o Barbaço. Eu fui dar uma olhada lá também. Estavam comentando, já estava no final. Fui dar uma olhada no canal 2x1 também, do Matheus Loyola lá, do Enzo, do Ronexo. Estavam até falando sobre a lateral esquerda, que eles dizem que realmente agora tem que dar uma chance pro Capixaba. Eu não sei nem o que foi que o Matheus Bahia fez para ele não ser mais o titular. Até perguntei lá, não me responderam, eu não sei. Mas não, tem que dar uma chance. Eu até disse, escrevi lá. Até o Matheus Loyola viu. Eu disse, se eu tivesse que contratar um jogador, se eu tivesse que botar dinheiro, eu tenho 2 jogadores, o Matheus Bahia e o Capixaba. Eu não contrataria o Capixaba, eu contrataria o Matheus Bahia. Eu vejo um potencial muito maior no Matheus Bahia do que no Capixaba, apesar dos dois serem novos. Mas eu digo isso por uma visão não só de torcedor, de quem acompanha o futebol, mas de uma visão de quem jogou na lateral esquerda. Eu sempre fui lateral e esquerdo, tá? Quando eu jogava bola, montão de peneira, em clubes, jogava na lateral esquerda. Olhando para o Capixaba e para o Matheus Bahia, eu contrataria o Matheus Bahia. Eu vejo um potencial de evolução dele maior do que o do Capixaba. Mas isso é uma questão de gosto, tá? De ponto de vista. Mas o Capixaba tá lá. Vai render para coisa e tal. É uma outra situação.
Agora o Capixaba tá pegando um Bahia, onde tem ali o Mugni, que ajuda ele a marcar. O Matheus Bahia jogou quase que o campeonato inteiro sozinho ali, tomando porrada, bola nas costas, ninguém tabelava com ele. Mas, cada um com seu gosto. Cada um com seu gosto. Então, eu fico nessa. Será que esses jogadores todos não estão rendendo única e exclusivamente por culpa deles? Por incapacidade deles? Não vou ficar em cima do muro, eu acho que não. É muito jogador sem render que foi contratado para ser só culpa deles. Será mesmo que a culpa é do Belitani? O Belitani contratou esses caras todos e todos esses errados? O Dado está desde o início do ano. Ele não deu palpite em nada? Ele engoliu esses caras? Não. Ele não engoliu esses caras. O treinador do Bahia deve ter aceitado, acredito eu. Se ele não aceitou, eu até entendo. Ele não aceitou. Tem alguns jogadores da base, tem algumas situações. Mas independente disso tudo, o Bahia tem queda livre. Queda livre. A campanha do Bahia só não é pior do que a da Chapecoense. Chapecoense nos últimos 5 jogos perdeu os 5. O Bahia nos últimos 5 jogos perdeu 4 e empatou 1. Tá a 4 pontos da zona do rebaixamento. E aí? Eu vejo a torcida com raiva. Puta. Mas eu acho que ainda não caiu na real alguns torcedores do Bahia. Aí ontem, na live, o Mário Júnior falou o seguinte, tanto o Mário Júnior quanto o Matheus Loyola. E aqui não é crítica não, tá? Meu parceiro Marinho e o Matheus, não é crítica. É só usando o que vocês falaram. Pô, o Bahia entrou em algumas rodadas num corredor polonês. Tomou um monte de porrada e saiu desse corredor polonês. Beleza. Então vamos dar uma olhada no corredor polonês que foi falado aqui. Então vamos lá. Corredor polonês, os últimos 5 jogos. Deixa eu pegar aqui. Eu vou tirar o da Copa do Brasil. 2, 3, 4, 5. Bom, o corredor polonês que foi falado é o seguinte: o Bahia tinha ganho, o Bahia perdeu em casa para o América Mineiro de 4-3. Aí depois ganhou da Chapecoense fora de casa de 2-0 e ganhou do Juventude de 1-0. Aí começa o corredor polonês. Perdeu fora de casa para o São Paulo de 1-0. Tomou de 5 do Flamengo em casa. Perdeu para o Atlético Mineiro de 3-0. Perdeu para o Sport. Bom, o Sport não é mais corredor polonês. Corredor polonês é São Paulo, Flamengo e Atlético. 3 jogos. Tudo bem. Mas o Sport não é corredor polonês. O Cuiabá não é corredor polonês. E desses 6 pontos com o Sport e Cuiabá, o Bahia só fez 1. Cara, eu entendo. Foram jogos difíceis. Complicados. O Paulo, o Flamengo e o Atlético Mineiro tem mais time que o Bahia? Tem. Tem mais time que o Bahia. Mas teve momentos desse jogo que o Bahia não estava nem competindo. No jogo contra o Flamengo, por exemplo, nem competiu. Boa parte do jogo não estava nem competindo, bicho. Aí a gente vai pegar pós-corredor polonês. Pós-corredor polonês, o Bahia já teve 2 jogos. Sport perdeu em casa e empatou com o Cuiabá. Agora tem. Vamos lá pegar mais 5 jogos pra frente. O Bahia tem Atlético Goianiense em casa. Grêmio fora de casa. Fluminense fora de casa. O Clássico com Fortaleza em casa. E o Santos fora de casa. Então vamos lá.
Contra quem, meu amigo torcedor do Bahia, o Bahia é favorito? Sabe que o Bahia é favorito jogando em casa contra o Atlético Goianiense? Eu acredito que a grande parte da torcida vai falar que é. Será que o Bahia é favorito fora de casa contra o Grêmio? O momento do Grêmio é ruim. O Grêmio não vive jogando um bom futebol. Mas, se você olhar aqui a classificação, o Grêmio tem 2 jogos a menos, está com 10 pontos. Está com 10 pontos, tem 2 jogos a menos. A campanha do Grêmio nos últimos 5 jogos é melhor do que a do Bahia. O Grêmio empatou 2, ganhou 2 e só perdeu 1 nos últimos 5 jogos. O Bahia não ganhou de ninguém nos últimos 5 jogos. Será que realmente o Bahia é favorito fora de casa perante o Grêmio? Depois o Bahia sai de novo para pegar o Fluminense aqui no Rio. O Fluminense está aí na Libertadores, a gente não sabe se vai se classificar, começa agora. Mas será que o Bahia também, contra o Fluminense, vai ser o favorito fora de casa? O time do Fluminense não é pior do que o do Bahia, mas também vive um momento ruim o Fluminense. Pegar a campanha do Fluminense, tá parecida com a do Bahia. 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. A diferença é que o Fluminense pelo menos ganhou 1. E o Bahia não ganhou de ninguém nos últimos 5 jogos. Então pode ser um jogo parelho ali. Fluminense e Bahia. Aí depois o Bahia joga em casa contra o Fortaleza. Será que o Bahia contra o Fortaleza é o favorito? Tem a rivalidade nordestina. A gente entende. Mas será que é favorito? Olha o futebol do Bahia e olha o futebol do Fortaleza. Será que até lá o Dado conseguiu fazer esse monte de jogador que não está rendendo render? Conseguiu fazer o time encaixar? Criou jogadas, criou situações? O Bahia hoje é favorito perante o Fortaleza? Não vou ficar em cima do muro, não. Não é. O Bahia não é favorito perante o Fortaleza. Lógico, é um clássico nordestino, tudo pode acontecer. Os times se equivalem? Se equivalem. Bahia e Fortaleza se equivalem. Agora, os treinadores se equivalem? Não. Os treinadores não se equivalem. Eu vejo muita gente tirando um pouco da culpa do Dado. Colocando a culpa no Belitani, colocando que os jogadores são ruins, que os jogadores contratados não renderam. Não acho que a culpa é só do Dado, não. Não acho. Eu não acho que tem que ficar passando a mão na cabeça do jeito que alguns estão. Perdeu, mas é porque isso. Eu perdeu, mas é porque isso. Perdeu, mas é porque isso. Sempre... o Belitani que não contrata. O Belitani... Bom. O elenco do Bahia é muito ruim, igual... o banco de reserva, o Bahia não tem banco de reservas. Por que o Bahia não tem banco de reserva? Será que contratou... Essa é a minha pergunta. Será que contratou realmente todos errados? Todos errados? Não acho estranho? Todas as contratações... 70% das contratações do Bahia foram erradas e não deram certo? Vocês não acham isso nada de estranho, não? Aí vamos lá pro 5º jogo, contra o Santos, lá na Vila. Será que o Bahia é favorito contra o Santos lá na Vila? Coloca o pezinho no chão com o futebol que o Bahia tem hoje. Com a campanha que o Bahia tem hoje. 4 derrotas e 1 empate. Será que o Bahia, já que saiu do corredor polonês, já perdeu pro Sport e empatou com o Cuiabá, que estão lá embaixo na parte da tabela. Pega o Atlético Goianiense, que está acima na tabela. Tá aqui, ó. Tá com 20 pontos. Aí pega o Grêmio, que está lá embaixo. Mas neste momento a campanha do Grêmio nos últimos 5 jogos é melhor do que a do Bahia. Fluminense tá atrás do Bahia. Aqui, ó. 1 ponto de diferença entre um e outro.
também tem uma campanha ruim. Esse aí, tudo pode acontecer. Contra o Fortaleza, que é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. O Santos, que também está na frente do Bahia. Está lá com 20 pontos, 2 pontos à frente. Tem uma campanha, 2 empates, 2 derrotas e uma vitória. Irmão, tô preocupado. O Bahia tá a 4 pontos da zona do rebaixamento. 4. E esses 5 jogos não tem, na minha visão, quer dizer, na minha visão, não tem. Tem times hoje iguais ou um pouquinho melhor que o Bahia nesses 5 jogos? Tem. O Fortaleza tá no momento melhor. O Santos bate de frente. O Fluminense mesmo num momento ruim bate de frente. O Atlético Goianiense bate de frente. O Bahia, o Grêmio seria o pior deles, mas está numa campanha melhor nesse momento. Será que vai esperar chegar nesse jogo contra o Santos? Ou virar o turno, né? Como é que vira o turno? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos virar o turno aqui. O turno vai virar, deixa eu ver, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª rodada. É o turno. O Bahia é contra o Fortaleza. É antes do jogo contra o Santos. Então será que vai esperar virar o turno para ver o que aconteceu para o Bahia tomar uma decisão? Os dirigentes tomou uma decisão? Bom, meus amigos torcedores do Bahia, para mim, a realidade do Bahia hoje é bem complicada. É bem complicada. Não pode viajar na maionese. O G6, que seria hoje, não pode ficar contando com o ovo no cu da galinha, que vai virar G7, G8. Não pode contar com isso. Se virar G8, hoje é o Santos com 20. O Bahia tá ali perto. Mas vamos com o G6, que é a realidade. O Atlético Paranaense tem 23 pontos. Tá a 5 do Bahia. E o Bahia tá a 4 do Z4. Então, o Bahia tá mais perto da parte de baixo do que da parte de cima. Se o Bahia continuar nessa campanha de não ganhar, em 2, 3 rodadas, ele tá colado na zona do rebaixamento. Colado. Colado. Porque nenhuma campanha dos times que estão abaixo do Bahia é pior. Nenhuma campanha é pior. Bom, Belitani tem sua parcela de culpa, jogadores têm sua parcela de culpa, o Dado tem sua parcela de culpa. Agora algumas coisas estranham. Essa é a minha pergunta. 15 jogadores contratados. Aí contratou mais agora, contratou um centroavante, pra coisa e tal. Porra, bicho. 70% não deu certo? 70% não deu certo? Na minha visão é estranho. No mínimo estranho. Além das teimosias do Dado, pá, coisa e tal. Eu sou contra a troca de treinador, mas o próprio Matheus Loyola ontem, eu perguntei a ele direto, fica Dado ou fora Dado? Ele acha que o Dado pode crescer, tem que esperar um pouquinho mais. Será? Será? O Celestial falou é fora Dado. Fora Dado. Se eu não estiver enganado, acho que o Marinho Júnior também ficou. Não, tem que esperar mais um pouquinho. Esperar o quê? A campanha do Bahia só não é pior do que a da Chapecoense nos últimos 5 jogos. Esperar o quê? Pense no que eu estou falando. 15 jogadores contratados. 70% não deram certo. Será que a culpa é só do Belitani? Eu não estou defendendo o Belitani. Não estou. Nem conheço.
Porra, bicho, mas é no mínimo estranho. No mínimo estranho. Bahia, abre o seu olho. O esporte que fala, vai brigar para não cair, vai brigar para não cair, vai brigar para não cair, tá a 3 pontos do Bahia. 3. Abre o seu olho, Bahia. Abre o seu olho. Eu acho que o bonde tá passando e ele vai acabar indo embora. Depois vai ter que correr atrás do bonde e vai cansar. Abre o olho. Um abraço.